Pedro, capítulo de número 3, verso 15. Temos o verso 15, o verso 16. Mas antes vamos, mais uma vez, suplicar a Deus por sua graça para que possamos compreender a sua palavra. Nós cremos que a palavra do Senhor ela não pode ser compreendida meramente pelo exercício intelectual da nossa mente. Nós precisamos que Deus ele abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender. Então, façamos isso em reverência, uma pequena oração, falando, Senhor, inicia o nosso coração, abra a nossa mente, que possamos acolher a Tua palavra e dela podermos extrair o que é necessário a fim de que nós possamos glorificar o Senhor nesta vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. E, Senhor Deus, nós oramos muito porque nós dependemos muito, porque nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa completa incapacidade. A Escritura diz, ó Pai, que nós não conseguimos nem orar como convém, quanto mais, ó Deus, oferecer culto ao Senhor, pregar a palavra, compreendê-la. É por isso que nós nos dirigimos ao Senhor com santo temor, em santa humildade também, pedindo que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, a fim de que nós possamos compreender, a fim de que nós possamos, ó Pai, aplicar isso à nossa vida. Nós oramos porque reconhecemos que sem a ação do Espírito Santo nada disso poderá ocorrer. Pai, nós não queremos sair daqui do mesmo modo que nós chegamos. Nós queremos voltar aos nossos lares diferentes, com uma compreensão ampliada da Tua palavra. E, ó Deus, com uma aplicação à nossa vida, ao nosso contexto familiar, ao nosso casamento, à criação de nossos filhos, à nossa vida, à nossa espiritualidade. Nós não queremos sair daqui vazios nessa manhã, nós queremos sair cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua palavra. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, então, hoje eu vou continuar falando a penúltima mensagem, que engloba ali o que nós chamamos de as doutrinas básicas que nós queremos aqui, daqueles que desejam ser membros, que precisam compreender. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a soberania de Deus. E eu vou falar da soberania de Deus a partir dos 5 pontos do calvinismo. Então, 1 de Pedro, capítulo número 3, verso 15 diz assim: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. E estáis sempre preparados para responder a tudo que vos pedir, a razão da esperança que é em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Até aí. Irmãos, quando nós falamos de soberania de Deus, é importante que nós expliquemos do que se trata isso. Caso contrário, as palavras, elas perdem o seu significado. Provavelmente você pronuncia várias palavras que você nem sequer compreende o que significa, mas você diz, e diz porque todos falam. Então, quando nós falamos de soberania de Deus, eu penso que acaba ficando algo genérico. Então, soberania de Deus sobre o quê? Então você pode responder, não, sobre o mundo criado. Ok, isso está correto. Soberania de Deus sobre o quê? Sobre a minha vida. Ok, isso também está correto. Soberania de Deus sobre o quê? Quando nós falamos de soberania de Deus, nós não estamos apenas aqui falando de esferas específicas, mas estamos falando de uma unidade que engloba todas essas coisas. A minha vida, a minha família, a minha espiritualidade e a minha eternidade. Agora, para que haja uma eternidade, é necessário que nós sejamos salvos. Caso contrário, haverá uma eternidade para nós de dor e sofrimento. Mas, para aqueles que são salvos, uma eternidade de alegria, de gozo, uma eternidade do desfrute da presença de Deus. Eu lembro que um tempo atrás, o Michel ele estava na sua barbearia, cortando o seu cabelo, fazendo a sua barba. E então o seu barbeiro ele perguntou justamente sobre
a questão da salvação. E então, como ele já havia ouvido sobre isso aqui, ele pôde responder. Então, eu quero falar hoje sobre a depravação total, sobre a eleição incondicional, sobre a expiação limitada, sobre a graça irresistível e sobre a perseverança dos santos. Isso no inglês forma um acróstico que é chamado de tulip, aquela florzinha bonita, né? A tulipa. Então, esse é o símbolo deste acróstico. Agora, o que muitos não sabem é que não foi João Calvino que formulou, por assim dizer, esses 5 pontos. Mas esses 5 pontos eles foram formulados visando da razão, da esperança que havia naqueles crentes. Isso foi feito através de uma reunião chamada o Sínodo de Dort, com um grupo de 80 teólogos, 18 representantes seculares e 27 delegados europeus. Agora, imagine uma reunião com quase uma centena de pessoas para debater sobre o quê? Soberania de Deus. Salvação. O que é correto? Hoje você observa que muitos se reúnem, mas se reúnem para o quê? Para extorquir o povo de Deus. Como nós podemos ampliar as nossas igrejas, como nós podemos ampliar os nossos prédios, como nós podemos aumentar a arrecadação, como nós podemos nos tornar mais atrativos ao público, uma igreja mais acessível. Veja que este grupo de teólogos, eles não estavam preocupados com meramente coisas materiais, mas naquilo que tangia a sua salvação, a sua eternidade, com aquilo que dizia respeito à soberania de Deus. E essa não foi uma reunião de um dia para o outro, foram 154 sessões. E durou aí até 1619, foram aí muito tempo, né, de debate, de compreensão, e a ideia era fazer um completo exame das doutrinas de Armínios e comparar elas cuidadosamente com o que diz a Sagrada Escritura. Agora, peraí, não é isso que os bereanos fizeram com Paulo? Paulo estava pregando, o que eles estavam fazendo? Consultando os pergaminhos sagrados para ver se constava ali. Agora, não é isso que todos nós deveríamos fazer? Não é isso que você deveria fazer enquanto eu prego aqui? Anotar, tomar nota, pegar referência. Peraí, eu vou ver se o que esse pastor está falando de fato reflete a Sagrada Escritura ou se ele está dando vazão às vozes na sua cabeça. Porque o que me interessa aqui é o que diz a palavra de Deus. E estes homens, eles estavam aplicados em compreender o que dizia a palavra de Deus. Irmãos, existe uma coisa que é dilacerante, que é terrível, a dúvida. Né? Por exemplo, às vezes eu falo assim para os irmãos aqui, irmão, depois eu quero falar com você. O irmão consegue prestar a questão do culto. A dúvida, o que vai falar? O que eu fiz? Aí pode fazer aquela revisão, né? Aquele histórico, aquele pedigree. O que eu fiz? Não, para de tudo certo. Ô, irmão, você pode orar no final do culto que vem? Você pode abrir o culto que vem? Vou desejar algo que não tem nada a ver com aquilo que ele imaginou, mas a dúvida é algo terrível. Agora, irmãos, a dúvida sobre a nossa fé é algo terrível, é algo dilacerante, é algo que nos proporciona uma vida cristã torta, dúvida sobre o que nós cremos. Ora, nós somos sedentos por absolutos, nós somos sedentos pela verdade, nós somos sedentos por uma razão que não seja volúvel, mutável, uma razão que seja firme, inabalável. E diante de muitas vozes, às vezes nós ficamos em dúvida sobre o que é a verdade. Estes homens, eles pegaram um famoso teólogo, Armínios, e então foram para a Sagrada Escritura para examinar. No fim das contas, eles chegaram à conclusão que a doutrina que era disseminada por Jacó e Armínios era uma heresia, não refletia o que dizia a palavra de Deus. E por quê? Porque, em suma, ela feria a soberania de Deus. E transmitia essa soberania de Deus para o homem. O homem tornava-se soberano e Deus tornava-se o seu subordinado. Então, por conta disso, os teólogos que assim pregavam, na época, eles foram censurados, eles foram, eles foram removidos dos seus cargos, do governo, e eles foram banidos
por cerca de 6 anos no seu país. E tem todo um contexto histórico, porque essa doutrina arminiana, ela flertava com outra doutrina que era a pelagiana. E a pelagiana era uma doutrina católica, e o país que eles estavam era protestante. Então eles não queriam que essa doutrina contaminasse os seus cidadãos. E, portanto, eles foram expulsos. Veja a seriedade, irmãos, de levar a escritura às últimas consequências. Veja que às vezes nós ficamos escandalizados, como nós dizemos, olha, temos que remover, temos que disciplinar, temos que convidar alguém a se retirar da igreja por conta de uma doutrina que carrega. Nós falamos, o que é isso? Cadê o amor? Essas pessoas foram deportadas de seu país. Elas foram depostas ali de seus cargos. Por quê? Pelo zelo, pela palavra de Deus. Mas hoje não se tem mais zelo. Como eu disse aqui na semana passada, de maneira que as pessoas elas conseguem achar graça, elas conseguem encontrar favor, elas conseguem encontrar vida em uma pregação da de Macedo e a mesma coisa na pregação, por exemplo, do Nicodemos. Elas dizem ser a mesma coisa, porque não há discernimento, não há zelo pela Sagrada Escritura. Agora, esses pontos, eles foram denominados como os 5 pontos do calvinismo. Embora não foi Calvino que as fundou, mas porque Calvino ele sistematizou, ele pregou e ele expôs estes pontos de maneira mais clara. Então, batizaram esses 5 pontos de os 5 pontos do calvinismo, que era uma resposta ao arminianismo. Então, Armínio, ele simpatizava com os ensinos de Pelágio, dizendo que o pecado de Adão afetou só Adão. E os humanos, eles pecam por socialização, porque eles nascem bons. Você já viu algum filósofo falando isso aí? O homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. Sabe que isso é uma verdade? Eu estava conversando com um irmão ali, e ele estava falando do filho dele, e eu testifico, porque também tenho filhos pequenos. Quem ensina a criança a mentir, a fazer birra? Quem ensina a criança a morder, a ser egoísta? Se ela é intrinsecamente boa e nasce assim, ela não deveria manter-se em sua natureza assim, visto que por socialização, ela não vê essas coisas. Agora, é justamente porque, nós não nascemos bons. Nós nascemos completamente com uma natureza caída. É que a criança ela não precisa ser ensinada a bater, a morder, a fazer birra, a desobedecer os pais, se possível até bater nos pais. Não precisa, porque está intrínseca à sua natureza. Então veja que essa doutrina, de fato, ela era uma doutrina perniciosa, porque ela dizia e negava justamente o pecado original. Dizendo, não, o que tem a ver Adão conosco? Cada um responderá por si, negando boa parte do que diz a Sagrada Escritura. Por isso era tão sério. Então, quais foram essas doutrinas que ficaram ali estabelecidas? Então vamos lá, vamos adentrá-las. Primeiro, depravação total. Eu sei que essa pode parecer uma palavra forte, porque de fato o é. Mas Jacó Arminius, ele cria na vontade livre. Ou seja, ele cria que o homem ele tinha uma vontade livre de pecado. Ou seja, que ele poderia escolher entre a palavra de Deus ou Satanás. Ele poderia escolher entre o bem ou o mal. Ele poderia escolher aquilo que era bom ou aquilo que era ruim. E a salvação dependeria, portanto, de sua escolha. Se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. Agora, irmãos, sã consciência aqui. Saia fazendo aí uma pesquisa. Pergunte aí, olha, você gostaria de ir para o céu ou para o inferno? Mas uma pessoa, não, eu gosto de calor, eu gostaria de ir para o inferno. Ninguém fala isso. A pessoa pode ser, sei lá, um traficante. Não, eu sei que eu estou com uma vida errada aí, é isso aí mesmo, mas eu gostaria de ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Mas Jacó Armínio defendia que a salvação depende da sua escolha. Escolhas boas te levariam ao céu, escolhas más te levariam ao inferno. Causa e consequência. Mas então, Calvino, um expositor também da Sagrada Escritura, ele vai dizer que não. Todo homem não regenerado, ele é escravo de Satanás. E porque é escravo de Satanás, ele é incapaz de fazer a própria vontade de Deus. A sua vontade e a vontade de Deus são coisas separadas. Olha o que vai dizer João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai
que me enviou não trouxer. Então, Calvino disse, não, o homem, ele não pode ir a Deus se Deus não for até ele primeiro. Se Deus não o chamar, se Deus não o trouxer. Ninguém pode responder ao meu chamado sem antes ser chamado. E por quê? Porque o homem nasce totalmente corrompido. Lembra o Salmo 51, Davi dizendo que em pecado me concebeu minha mãe? Não dizendo que ele era fruto de adultério, algo do tipo, mas falando da sua natureza. Que ele nasceu inclinado, que ele nasceu com uma natureza que o inclina ao pecado. Eu quero te dar aqui uma ilustração que é mais ou menos o seguinte. Imagine um carro que ele está desbalanceado, um carro que está desalinhado. Ele está desalinhado para a esquerda. Você vai dirigi-lo, ele vai sempre puxar para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. E por quê? Porque ele está desalinhado. O homem nasce assim, inclinado e com uma natureza maligna. Então, entre escolher a Deus e escolher o mal, ele vai sempre escolher o mal. Por quê? Porque ele foi corrompido completamente em Adão. Corpo, alma, mente, todo o seu ser, todo o seu viver. Uma prova tácita disso, uma prova real, nós envelhecemos. Nós morremos. Nós temos a nossa carne, o nosso corpo que vai degenerando. Nós nascemos, nós crescemos, depois nós vamos envelhecendo e morremos. Lembra que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte? Então não tem como negar, irmãos, que o pecado de Adão não nos afetou. A morte é uma prova. A morte é uma prova disso. Todos os seres humanos, eles foram afetados. Agora, não apenas em seu corpo, em sua mente também. Eu estava ontem em uma aula e o professor estava expondo um gráfico sobre o conhecimento. Não, porque aqui do zero, aí no ano 500 eles fizeram a tal descoberta, aí eu perguntei, professor, mas o que é o conhecimento? Qual é a primícia que o senhor está usando? Qual é o pressuposto? Porque os efeitos noédicos, os efeitos na nossa mente, eles têm nos degradando. Nos parece que o homem ele não está ficando mais inteligente, mais sábio. Ele está ficando mais ignorante. Pastor, mas olha o tanto de tecnologia, tá? Mas olhe para as pessoas de hoje em dia. Compara aí, você que é um pouco mais... Os jovens da sua época com menos tecnologia e os jovens dessa época. Então, veja, esses efeitos, eles são intrínsecos a nós. Agora, se são efeitos que afetam até mesmo a nossa percepção da realidade, do mundo criado e da manipulação dele, irmãos, quanto mais das coisas sagradas, das coisas do céu. Nós não conseguimos compreender as coisas de Deus se ele não nos abrir o entendimento. E por quê? Porque a nossa natureza está completamente corrompida por causa de Adão. Então, nós não fomos corrompidos apenas em uma parte, mas em todas as partes. E Adão, ele era o nosso representante federal. Ele era o nosso pai, nós somos oriundos, nós viemos dele, portanto nós somos afetados. Eu vou te dar um exemplo. Ah, pastor, mas eu não estava lá no Jardim do Éden, eu não pequei. Calma. Quem é o nosso representante hoje da nação? Quem que é? Você sabe quem? É o Lula, né? E sabe que o Lula é meio pancado da cabeça. Né? Ele dá umas entrevistas meio loucas lá. Ah, porque o Trump não é de nada, ele é um idiota. Eu fico imaginando que o Trump ele não deve saber português. É só esse o único motivo dele mandar um isso aqui. Mas imagina que ele começa a falar muito. Não, porque vem aqui para você ver. Olha aqui o nosso soldado, olha a nossa tecnologia. Aí vamos dizer que o Trump se irrite. Aí ele envia mesmo ali as aeronaves, envia bombas. É só o Lula que vai sofrer? É só o Lula? É só ele que vai morrer? Todos nós seremos afetados. A nossa economia, o nosso trabalho, o nosso país. E por quê? Porque o Lula é o representante da nação. Irmãos, Adão, de igual forma, era o nosso representante. Quando ele pecou, isso afetou a todos nós. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos que por meio de um só homem, todos nós somos afetados, entrou o pecado, e por meio de um só homem, Jesus Cristo, entrou também a graça, a vida. Então, a primeira coisa é nós compreendermos o que é essa depravação total. O que é depravação total? Não é um defeito físico. Quando nós pensamos em alguém depravado, o que você imagina? Alguém moralmente duvidoso, alguém imoral, alguém promíscuo, alguém devasso. Então, às vezes, você fica pensando apenas nesses aspectos. Ou até mesmo em aspectos mais genéricos. Mas a depravação total, ela diz sobre a nossa espiritualidade. O vir a Jesus Cristo não é algo físico.
Né? E muitas igrejas têm um apelo, quem aqui quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Aí você se levanta do seu lugar e vai lá, eu quero aceitar Jesus. Peraí. Não. O vir a Jesus não é apenas você sair do seu lugar e vir aqui e falar, eu aceito Jesus. Não. Porque se fosse assim, todas aquelas pessoas que seguiam Jesus, elas estariam salvas. Mas quantas pessoas seguiam longos caminhos a Jesus apenas porque ele lhes dava pão? Apenas porque ele lhes enchia a barriga. E no momento em que ele fez um discurso mais duro, essas pessoas foram embora. Então, obviamente, não está falando aqui de uma ação física. Então, o que está falando? Está falando de uma depravação espiritual. Agora, depravação, quando nós falamos de depravação total, nós não estamos falando de que nós fazemos só o mal. Porque você pode pensar, pô, pastor, mas eu não conhecia Cristo e fazia coisas boas. Sim, mas até as nossas bondades, elas têm resquícios de maldade. Por exemplo, egoísmo. Pergunta alguém, não, por que você faz bem? Por que você dá sopão do amor aí pro pessoal? Por que você dá coberta? Aí a pessoa vai responder o quê? Porque eu me sinto bem. Peraí, não é para a glória de Deus. É por uma autossatisfação. Não, por que você faz isso? Não, porque eu me sinto melhor comigo mesmo. Até os nossos atos de bondade, irmãos, têm resquícios de maldade. Quando não, né? Aquelas pessoas aqui, ó, selfie, né? Postando na rede social. Fazendo bem aqui, ó. Ainda posta lá, né? O que a sua mão esquerda der, não veja a direita. Só a rede social inteira tá vendo, né? Então, as nossas bondades estão com resquícios de maldade. Motivações erradas, intenções erradas, coisas que ninguém vê, coisas que só Deus vê. E Deus, ele não se importa apenas com o exterior, mas também com o interior. Então, olha o que vai dizer Romanos 7,7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei é que determina o que é a depravação humana. Porque a lei, ela expressa o caráter de Deus e revela a maldade do homem. A lei, irmãos, é um espelho. E você olha para a lei, não tem como você realmente não chegar à conclusão de que você tem quebrado a lei de Deus. Em todos os seus aspectos, em todas as suas minúcias. É assim que nós agimos, é o nosso modo de proceder. Então, Deus, ele não deu a lei, irmãos, como manual para a salvação. Muitos pensam que podem ser salvos pela obediência da lei. Não, a lei é apenas um diagnóstico da nossa natureza caída, depravada. A lei, ela revela quem nós é. Meu pai estava lá com uma dor aqui, estava achando que estava com uma hérnia estourando ou estourada. E aí ele foi lá e fez uma tomografia. E a tomografia revelou o quê? Uma pedra no rim. Ela estava causando dor. Uma pedra no rim. Então você se machucou, seu braço está todo torto. Aí você vai lá e faz o quê? Um raio-x. O que é isso? A tomografia, o raio-x? É apenas um diagnóstico. Quebrou seu pulso. Está com uma pedra no rim. Mas isso é a solução? Isso é o remédio? Ah, tá bom, eu tô com pedra no rim, então tá tudo certo. Ah, eu tô com o braço quebrado, ok, posso voltar para casa. Não. Aquilo é só um diagnóstico para que então possa se entrar com a providência, com o remédio, com a cura. Então a lei mostra para nós, você não pode salvar a si mesmo. Você tem quebrado a lei de Deus. E Tiago vai dizer, se nós quebramos uma lei de Deus, nós nos tornamos culpados de todas. Dessa forma, quem de nós, irmãos, estaria sem culpa? Nenhum. Nenhum. Porque a lei, ela revela a nossa perdição, ela revela a nossa doença. Mas ela não dá salvação. Essa salvação, ela foi dada por Deus. Por Deus. Então, depois da queda, não tem livre-arbítrio. Quer dizer, você até escolhe. O homem até escolhe, mas escolhe sempre o mal. Porque é de sua natureza caída. Então, Romanos 7,14 vai dizer que o homem está vendido à escravidão do pecado. Lembra? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer? Só existem algumas possibilidades para isso. Primeiro, Paulo está falando de um ímpio. O ímpio, ele é escravo. Segundo, ele está falando de um crente. Terceiro, ele está falando de alguém em um processo de conversão. Quarto, ele está falando de um pouco de cada coisa. Nós temos a certeza que ele não está falando do ímpio, porque o ímpio ele é escravo. Então ele está falando justamente dessa noção de que nós percebemos pelo nosso próprio proceder que a nossa natureza
ela se inclina a fazer o que é mal, mesmo nós querendo fazer o bem. Então a conversão é um processo que acontece quando? Quando você aceita Jesus? A vida inteira, irmãos. A vida inteira. Então, a Escritura ela diz que nós somos como um vale de ossos secos. Lembra lá da figura de Ezequiel 37? Como é que estava aquele vale? Só ossos, sem vida. E então, quando o Espírito vem, o que acontece? Se torna um exército poderoso. Mas antes disso era o quê? Era um cemitério. Ninguém pode negar isso. Não havia ali qualquer barulho. Eram mortos. O morto ele não pode produzir vida por si só. É somente quando a palavra de Deus vem que há vida. Isso nos lembra uma coisa, né? Paulo ele vai dizer isso, Romanos 10. Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra, pregação. É exatamente isso que nos tira da condição de morto espiritualmente para alguém que recebe vida. Agora, é exatamente isso que levou Lutero à revolta. É que ele descobriu que ele não conseguia guardar a lei de Deus. E, portanto, isso lhe levava a uma vida de muito flagelo, de muita dificuldade com a sua própria fé. Até que ele compreendeu o que está escrito em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Todo homem é caído. Nós nascemos em iniquidade. Agora, a diferença é que nós que somos maiores, mais crescidos, nós manifestamos os frutos disso. A criancinha é um bebezinho. Se bem, né? O nosso bebezinho lá, João Lucas, lá, meu Deus do céu. Começa a gritar lá, manifestando os frutos do pecado, a birra, do desejo de reinar. Faz a minha vontade, eu vou gritar mais alto. Ele nem sabe, mas está na natureza, vem de fábrica. Então, depravação total diz respeito a isso, a nossa natureza caída. Segundo, eleição condicional. Ora, se a nossa natureza é completamente caída, nós não iríamos escolher a Deus. Portanto, ele tem que nos escolher. Então, a eleição condicional, segundo Armínio, a eleição é condicional, ou seja, Deus elegeu aqueles a quem ele pré-conheceu, sabendo que eles aceitariam a salvação. Primeiro, já temos um erro de lógica aqui. Se Deus sabia quem iria escolhê-lo, por que ele precisou escolher? Não precisava escolher, era só deixar o fluxo do tempo, porque a seu tempo essas pessoas escolheriam. Agora, segundo, se ele tem um pré-conhecimento, esse pré-conhecimento daqueles que o iriam escolher está baseado numa condição estabelecida pelo homem e não por Deus. Então, o homem é que pode escolher a Deus e não Deus um homem. Agora, terceiro, Deus não pode fazer o que ele quer. É só se o homem permite. Perceba, a soberania de Deus é delegada ao homem. É o homem que determina. Deus apenas pede licença. Dá licença, pode salvar? É essa a doutrina arminiana. Veja, irmãos, que absurdo. Que absurdo, porque o Deus onipotente é limitado por uma criatura caída. O Deus que criou todas as coisas, ele não tem o poder de fazer com a sua criação o que ele quiser. Eu, às vezes, vejo uns videozinhos na internet, bobos. E é bem legal. Porque a pessoa tá ali, é bobo, mas é legal. Porque ilustra isso aqui. A pessoa tá ali, 1 minuto de vídeo, 1 minuto de vida. 1 minuto de vídeo, 1 minuto de vida. Ela tá ali construindo um vaso de barro bonito. Eu falo, pô, essa pessoa ela tem uma habilidade muito boa. E eu falo, nossa, vai concluir o barro. Aí no final ela pega, bah, estoura tudo o vaso. Eu falo, poxa, a vida tava tão bonito. Mas e daí? Eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meu? Não fui eu que fiz esse vaso? Eu não posso destruí-lo também? Posso. É exatamente esse argumento que Paulo vai usar lá em Romanos 9. Que Deus faz um para a honra e outros para a desonra. Ele é o Deus onipotente. Ele não é limitado à criatura ou à sua vontade. Ah, mas eu não acho certo isso. Você está falando que a sua justiça caída é mais perfeita e pura que a justiça de Deus? Você sabe por que a nossa ira nunca é justa? Eu creio que a nossa ira nunca é justa. Ah, mas a Bíblia vai dizer que irai-vos e não pequeis. Eu creio que não tem como se irar sem pecar. Porque a ira, quando Deus se ira, ele não peca. E por quê? Porque ele é completamente justo. A ira está sempre ligada à justiça. Agora, a nossa medida de justiça, ela é correta? Ela sempre pende para um lado. Via de regra para o nosso, né? Então a nossa ira sempre está maculada, salpicada com pecado. Agora, Deus não é assim. Não é assim. Então o Calvino vai dizer que não. Não, Deus ele não teve um pré-conhecimento
As pessoas que ele elegeu de maneira incondicional e alinhado com o seu propósito, com a sua vontade. Paulo vai dizer isso, vai chamar esse refrégio o beneplácito da sua vontade. Você sabe o que é beneplácito? Esse nome difícil? Beneplácito. O que é beneplácito? Vontade. É como se Paulo estivesse sendo redundante. Pela sua vontade, da sua vontade, ele elegeu. E é interessante porque no hebraísmo, quando você repetia uma palavra, você queria dar ênfase. Você queria dar prioridade, você queria ressaltar, você queria grifar algo, você queria chamar a atenção. Então o que Paulo está dizendo é, por que Deus escolheu uns e não outros? Porque ele quis. É isso que Paulo está falando. Ele usa uma palavra bonita. Pelo beneplácito da sua vontade. Agora, quem somos nós, criaturas, para questionar a Deus? É o que Paulo vai dizer em Romanos 9. Se ele faz o que ele quiser da sua criatura, ele não pode salvar uns e a outros manifestar a sua justiça? Claro que pode. E essa vontade do Criador é a par de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Na verdade, todos já estão mortos em seus delitos e pecados. Mas Deus, então, decide dar vida a alguns. E ele é injusto por causa disso? Eu quero te mostrar a loucura disso. Quantos aí sabem nadar? Quem sabe nadar aí? Ó, muita gente sabe nadar aí. Digamos que nós estejamos na praia, ô Glória. Gente, a gente vai fazer uma excursão com o irmão Júlio lá pra praia. Vamos, todo mundo, quem vai? Ah, todo mundo vai pra praia. E para melhor ainda vai ser no domingo. No dia do culto a gente vai pra praia. Ei! Tem que alugar 2 vans, então. Mas aí chega lá na praia e tem um pessoal lá se afogando. Aí sai a Marlene para nadar, para salvar o pessoal. Aí sai a Bruna para nadar. Aí tem 50 pessoas se afogando lá. Aí a Marlene salva 10. Ou a Bruna salva 15. Outro irmão salva lá 5. E morrem ali 10. Aí chegam na praia. Aí quando eles chegam na praia ali com aquelas pessoas que eles salvaram, o povo começa a dizer, vocês são imprestáveis mesmo, hein? Vocês são injustos. Por que vocês não salvaram todo mundo? Hã? Por que vocês salvaram só 10, 15, 20? Tinha que salvar os 50. Peraí, é justa essa alegação? Todos iam fazer. Todos iam o quê? Morrer. Os 50 iam morrer afogado. Mas em sua bondade, os irmãos foram lá e salvaram alguns. Isso não é bom? O que a Escritura declara, irmãos, é que nós estávamos todos perdidos. E Deus, então, elegeu alguns para salvar. Caso contrário, todos morreriam. Ele é bom ou ele é ruim por fazer isso? Claro que ele é bom, irmãos. Claro que ele é bom. Agora, a concepção é que as pessoas estão lá, ei, salva eu aqui, me salva, me salva. Não, não, não. A Bíblia diz que eles estão mortos, eles são inimigos de Deus. Apesar das suas blasfêmias, apesar da sua vida que afronta a Deus, ele salvou. Isso torna bom. Eu sei que isso incomoda muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas olha o que Isaías vai dizer. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Sabe o que é o trapo de imundície aqui? É o absorvente da época. É isso que ele está dizendo que é nossas boas obras. Elas são incapazes de nos salvar. Então Deus ele teve que escolher alguns, pois caso contrário nós nunca o escolheríamos. Lembra o povo lá? Estava Jesus de um lado e Barrabás do outro lado. O que o povo escolheu? Crucifica Jesus e solta Barrabás. Você acha que você seria diferente naquela multidão, né? Você acha mesmo que você gritaria, não, solta Jesus, ele é tão novo. Não, meu filho. Você estaria lá no meio. É isso aí! Crucifica mesmo, Nazareno! Ah! Você estaria lá junto. Na verdade, todos nós faríamos isso. Veja que os 12 que andavam perto dele, um traiu os outros 11. Fugiram. Mas é porque você tem uma percepção errada da sua própria bondade. Você se acha bom. E quem se acha bom atribui injustiça a Deus. Somente quem percebe a sua natureza caída é que vê a bondade de Deus. Mas por que Deus me escolheu e não escolheu? Eu não sei. É incondicional. Não tem um critério exato. Deus é que escolhe. Agora, o mais importante é que Deus me escolheu. Eu não sei quem Deus escolheu, então vou pregar para todo mundo. Porque desperta quem escolheu por meio da pregação. Eleição, irmãos, é Deus em sua soberania escolher aqueles que, por mérito próprio, teriam apenas um destino no inferno. Olha o que vai dizer Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando é que ele nos escolheu? Antes
da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha, veja, por que Deus nos escolheu? O louvor da sua própria glória, para que nós andássemos em santidade, para que nós fôssemos irrepreensíveis e assim refletíssemos a sua glória. Lembra que vai dizer João 15:16? Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vós e deis frutos, e o vosso fruto permaneçam, porque nisso é glorificado o meu Pai. Então Deus me chamou para ficar assim, bração cruzado, é isso aí, sou salvo agora, não preciso fazer nada, vou no culto quando quero, sirvo quando quero, sou santo se eu quero. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Deus, ele nos chamou da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para Ele, para que nós pudéssemos viver para a glória dEle. Olha o que vai dizer Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu? Quem que creu aqui? E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem vai crer na pregação, irmão? É o homem falando, poxa, muito, muito bonita a sua reflexão. Olha, pastor, bacana. Suas palavras são muito bonitas. Eu acho que eu vou colocar a minha fé nela. Não, irmãos. É somente aqueles que foram destinados, que serão despertados pela pregação. Então, a fé, irmãos, não é a causa da eleição. A eleição é que é a causa da fé. Então, santidade é resultado da eleição, não o contrário. Porque nós procuramos ser santos? Porque fomos eleitos. Caso contrário, nós estaríamos ainda mergulhados na impiedade. Porque nós éramos assim, nós andávamos assim. Efésios 2:10 vai dizer o seguinte, que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Perceba, não são nossas boas obras que nos salvam, mas é a nossa salvação que produz boas obras. Então a prova que fomos eleitos é a santidade. Se você não vive uma vida santa, irmão, provavelmente você não é eleito. O eleito, ele persegue a santidade, ainda que ele tropece muitas vezes. Ele não tem prazer no pecado. Muitas pessoas chegam com essa, pastor, eu não sei se eu sou eleito, se eu sou salvo, se eu sou perdido. Eu faço uma pergunta, como é que você encara o pecado na sua vida? Ah, pastor, eu gosto, eu amo me lambuzar no pecado. Ah, eu tenho prazer. Irmão, então vem aqui, eu vou te pregar o evangelho. Não. Ai, pastor, eu quando eu peco eu fico mal, eu choro, eu luto e isso aí é a maior prova. Lembra que vai dizer 1 João 3:9? Os nascidos de Deus não vivem habitualmente na prática do pecado. E por quê? Porque o que está nele é divina semente e este não pode viver pecando. O pecado na nossa vida é um acidente. Nós queremos agora viver uma vida santa que glorifique a Deus. E essa é uma marca da nossa eleição. Então, aqui nos coloca um ponto de tensão. Se Deus tem os seus eleitos, para que evangelizar então? Para que pregar? Atos 18:9. Jesus vai ordenar o seguinte a Paulo. Paulo, fala e não te cales, porque Deus tem muito povo nessa cidade. Você sabe quem é eleito? Você tem uma visão assim espiritual que ilumina quem são os eleitos? Só para avisar aqui pra gente, sabe, para não perder tanto tempo. Ninguém tem isso. Nós não sabemos quem é eleito. Não sabemos quem Deus escolheu e, portanto, nós pregamos a todos. É isso que nós fazemos. Como Deus disse a Paulo, fala, não te cala, porque eu tenho um povo. Quem é Jesus para saber? Não, só fala, só prega. O seu papel é só abrir a boca. O seu papel não é converter ninguém. Nós não temos poder para isso. O seu papel é apenas pregar o evangelho. E evangelizamos, portanto, na certeza que Deus ele vai chamar os seus escolhidos. Terceiro, expiação limitada ou específica. Então, Arminio ele cria na expiação universal, que Cristo morreu para salvar não uns em particular, ou um em particular, mas todos aqueles que livremente, por sua vontade, o aceitarem, ou aceitarem a oferta de vida eterna. E aí, irmãos, a morte de Cristo, ela se torna, sabe o quê? Um fracasso parcial. Eu morri por você, mas eu não quero. Um fracasso parcial. Não teve eficácia total. Agora, o que a Escritura diz é que nem uma gota do sangue de Jesus Cristo foi desperdiçada.
Ela é totalmente eficaz. Mas como pode ser eficaz se alguém fala, não, eu não quero. Eu quero ir para o inferno, como eu disse. E se todos rejeitaram? Então Jesus ele não morreu pela possibilidade de uma salvação universal. Não, ele morreu para salvar aqueles que de antemão ele já tinha escolhido. Então, o Sínodo de Dort chegou à conclusão, então, que Cristo ele morreu para salvar pessoas determinadas. E que foram dados a Jesus pelo Pai antes de toda a fundação do mundo. Então, Jesus não morreu para possibilitar a salvação, mas para efetivamente salvar. É por isso que ele pode dizer, nenhum dos que Deus me deu, eu perdi. Nenhum. Você é meio atroado, você? Você esquece as coisas, perde as coisas? Eu sou meio atroado. Então, quando eu era criança lá, vivia perdendo dinheiro, as coisas lá em casa lá. Até hoje, se eu não me ligar, eu esqueço o celular, perco as coisas. E por quê? Porque é essa nossa natureza, né? A gente não tem essa compreensão. Então, às vezes, minha mãe dava um dinheiro lá e perdia a moeda e faltava para comprar as coisas. Mas Deus não é assim. Deus está aqui carregando um monte de gente. Ah, puf, caiu. Cadê o Joãozinho? Ih, o Joãozinho! Ih, se perdeu. Não. O sacrifício de Jesus Cristo não foi parcial. Não foi para possibilitar, perdão, não foi para possibilitar a salvação, mas ser efetiva em salvar. Seu sangue não foi desperdiçado. O que é uma expiação? Expiação é uma morte substitutiva, irmãos. Cristo morreu no seu lugar. Cristo morreu no meu lugar. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Lembra da ilustração lá de Efésios 5? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou a igreja? Se entregando por ela, se sacrificando. Então veja, ele morreu pela igreja. Ele morreu pelo povo de Deus. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja. Romanos 8, 29 e 30. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. João 3,16. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, esses que foram conhecidos antes da fundação do mundo é que vão crer. Lembra o que eu disse? O homem não tem fé espontânea em Deus. Se Deus não despertar, ele não vai crer. Não vai crer. Caso contrário, irmão, essa igreja estaria abarrotada. Não teria espaço aí para as igrejas saindo aqui, outra igreja que é fiel. Mas o homem não quer Deus. O homem não quer Deus. Então a expiação foi Cristo se tornar pecado em nosso lugar. O Filho de Deus se fazer maldito para que nós, os malditos, fossem feitos filhos de Deus. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Cristo morreu a minha e a sua morte. Tenha isso em mente, nenhuma gotinha do sangue de Cristo foi em vão. Nenhuma. Isso nos leva ao quarto ponto. Que justamente porque ele elegeu, a graça é irresistível. O chamado é irresistível. Então, Armínio, ele crê que a graça ela pode ser impedida. Então, ainda que o Espírito Santo ele procure levar todos os homens a Cristo, a vontade de Deus estará amarrada à vontade do homem. Então, ele crê que o Espírito Santo ele poderia ser resistido, se o homem assim quisesse. Que o homem ele poderia determinar se quer ou não ser salvo. Ou seja, o Criador é impotente ante a face da vontade do homem. A sua vontade é soberana, não é de Deus. Agora, irmãos, a Bíblia diz que a graça de Deus é irresistível. É mais ou menos o seguinte. Alguém vem e fala assim para você. Ei, eu tenho aqui R$ 1 milhão. Você quer? O que você diria? Ah, não, estou precisando não. Você faria isso? Quem que faria? Eu quero saber se tem alguém aqui. Não, seja sincero. Pode me contrariar, não tem problema. R$ 1 milhão na sua conta hoje. Não, estou precisando não, tem de boa. Tendo que comer e vestir estejais contentes.
Penso eu, talvez você esteja com vergonha, ok? Mas nenhum de nós faria isso. Porque o benefício é muito grande. Nós não apenas poderíamos nos beneficiar, quitar dívidas, adquirir um imóvel, um automóvel, poder servir melhor a nossa família, a gente poderia abençoar a igreja, poderia abençoar outras pessoas. Olha que bênção. Seria uma grande bênção. Ninguém existiria. Agora, sabe o que vale mais de R$ 1 milhão? Hã? A salvação. Mas esse benefício eterno e caríssimo, o homem fala, não estou precisando de ser salvo, não. Tem lógica isso? Não tem. Então, por isso que o Sino de Dort, ele falou, não, a graça de Deus é irresistível. O benefício é tamanho, de maneira que, justamente porque ele elegeu, essas pessoas não vão resistir a essa graça. Então, graça irresistível não está baseada na onipotência do homem. Ela está baseada em um Deus. Um Deus que é cheio de amor. Um Deus que nos regenerou. Atos 9:1 vai dizer o seguinte, que Paulo ele respirava ameaças, mas Deus o atraiu com laços de amor. Não é tipo assim, você vai ser salvo sim. Aí enfia a goela abaixo, não é assim. Você vai ser salvo porque eu quero. Não. O chamado, irmãos, é tão amoroso, é tão benéfico, é tão regenerativo, que nós não resistimos. É tipo se você me chamar para comer um churrasco hoje. Aí eu não vou, hoje eu vou ter que resistir, porque tem um evento lá na chácara lá do Deipá. Mas é quase um chamado irresistível, né? Eu falei, infelizmente vou ter que aceitar. Um chamado tão gracioso desse, mas a salvação é melhor que churrasco. O benefício é muito maior. Mas veja, a menina crê que eu não estou afim de ser salvo, não. Não quero. Deus atraiu com laços de amor. Quinto e último, para a gente encerrar, perseverança dos santos, ou perseverança final. Então, a menina crê que o homem ele podia cair da graça de Deus, perder a salvação, em resumo. Mas Lloyd Jones ele vai dizer o seguinte, se eu perdi a minha salvação hoje porque pequei, ontem eu a tinha porque era bom. Se você pode perder a sua salvação, não é porque Cristo deu, mas porque você conquistou. Agora, eu não posso perder a minha salvação justamente porque não fui eu que conquistei. Cristo que a conquistou e o guarda com ele. É por isso que nós não vamos perder. Então, se eu sou salvo por aquilo que eu mereço, eu posso perder se eu fizer imerecido. Se eu me fizer por imerecido. Por exemplo, o seu filho. Tem a Kate está grávida. Tem mais alguém grávida aí? Não? Por enquanto, aleluia. Mas eu tenho lá já 4 filhos, né? E a criança, irmãos, ela desobedece. Isso é um fato. Ela faz birra e ela te afronta. E isso faz com que ela deixe de ser seu filho. Antigamente é isso, né? O pai deserdava o filho. Não, você não é meu filho mais não. Vai embora daqui. Aí deserdava o filho. Podia até tirar a herança material. Mas a herança genética poderia ser removida? Claro que não. É exatamente isso, irmãos, que declara a Escritura, que nós somos feitos filhos. E nós poderíamos agora deixar de ser feitos filhos? Deus poderia voltar atrás de sua palavra? Deus se arrepende? Então veja, essa possibilidade, irmãos, de perder a salvação é chamada de queda ou perda da graça. Então você tinha, mas aí você pecou, então você perdeu. Pobre do livro de Deus, que deve estar todo rasurado. Porque a gente peca, irmãos, essa é uma verdade. Agora, eu já conheci pessoas que creem nisso aqui. E é uma angústia terrível. Você não sabe se no final do dia você está salvo ou não. Todo dia você tem que fazer uma autoanálise, um autoexame. Aí você perdeu a paciência lá com seu marido. Perdi a salvação. Gosto muito de usar o termo desci da cruz, né? Não, desci da cruz. Quantas vezes a gente faz isso? Se a gente perder essa salvação, irmãos, nós todos estaremos perdidos. Porque quando você não peca exteriormente, lembra? Eu falei que você peca interiormente. Agora, o Sino de Dort disse que não. A nossa salvação e a manutenção dela é obra de Deus, independente do homem. Ou seja, o Deus que te salvou é o Deus que vai completar essa obra. É o que diz Filipenses 1:6. Eu estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoar a dia de Cristo. E nós não te dá paz? Porque às vezes eu estou lá em conflito comigo mesmo. Aí eu penso, puxa vida, 20 anos de crente. Oh, Deus. Até quando? Você não tem isso não, essas crises assim?
Aí eu me lembro do que diz o texto. Senhor, eu não estou vendo o aperfeiçoamento. Tá difícil ver aqui, mas eu creio na tua palavra. E a Escritura diz que o Senhor começou uma obra em mim. E o Senhor vai concluir, o Senhor vai me aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo. É isso que traz paz, irmão. Olha o que vai dizer Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe. É Deus efetuando em nós o querer realizar. Olha, João 10, 28. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrancará da minha mão. Meu irmão, se você que tem seus filhos naturais, eles não deixam de ser seus filhos, quando pecam contra você, nós deixaremos de ser filhos de Deus, do Altíssimo, quando pecamos? Claro que não. Aqueles que Deus chamou, ele vai cuidar de perseverar, de firmar os seus pés em perseverança até o fim da jornada. Eu não vou citar aqui, mas Romanos 8 declara muito bem isso. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem perigo, nem espada, nem qualquer outra criatura, nem você mesmo pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que ele começou. Isso não é maravilhoso? Isso não te faz encher os olhos? Porque como ser humano, às vezes a gente começa as coisas e não termina, mas Deus não é assim. O que ele começou, ele vai terminar. Deus, irmãos, ele persevera conosco. E por isso você, meu irmão, vai perseverar com ele. A perseverança é a prova final e definitiva da sua eleição. Mas eu tô capengando, mas você está continuando aí, porque Deus ele te dá a força motriz para você chegar onde você precisa chegar. A gente está fazendo corrida agora, né? Eu, Alan, alguns irmãos aqui, o Mikael, alguns outros também, o Manuel. E, irmãos, às vezes você está lá, no treino, você começa a estar empolgado, né? Mas no fim, como é que você está? Capengando, né? Mas você chega até o fim. Agora, nós chegamos ao fim não por força da nossa vontade, mas porque Deus assim o determinou. Essa é a certeza. E se a pessoa desviar, pastor, já vi casos, ela volta, igual o filho pródigo. Se é filho de Deus, irmãos, não tem como. Ou volta, ou, em última instância, Deus mata. Olha isso. Agora, se não volta é porque nunca foi filho. Essa é a verdade. Portanto, eu quero encerrar aqui com os meus 2 últimos minutos, dizendo que a soberania de Deus, irmãos, não anula a sua responsabilidade. Só como é que a soberania de Deus não anula a minha responsabilidade? Eu não sei, Paulo não se preocupa em explicar. Esse é um dos mistérios, como a Trindade, as duas naturezas de Cristo, mas eu sei que Deus é soberano e você é responsável. Segundo, Deus ele não predestinou todos para a salvação. Alguns ele decidiu manifestar graça e bondade. Outros ele decidiu manifestar juízo e justiça. E por que ele fez isso? Não sabemos também. Ele criou um para honra e outro para desonra. O que interessa é saber que ele, por algum motivo, nos escolheu. E, portanto, agora nós queremos viver para glorificá-lo. Agora, isso também não o torna injusto. Ele não fez acepção de pessoas. Deus ele predestinou o inocente ao inferno? Não, porque não há inocentes. Não há inocentes. Não há bons. Então Deus ele deixou de conceder sua graça a quem merecia? Não, porque ninguém merecia. Esse é o ponto. Deus predestinou para a salvação, irmãos, pecadores perdidos. Homens mortos, merecedores do inferno. E por isso, não há injustiça. Não há condenação. Ele é misericordioso. Com quem ele quer ser misericordioso? E quem somos nós para dizer, seja misericordioso com esse ou aquele? Lembra quando Jó ele começa a questionar Deus? Deus faz um monte de pergunta que Jó não sabe responder. Como quem diz, Jó, você não sabe um monte de coisa sobre a criação, sobre o universo. E você quer me questionar? Um ser limitado? Os seus porquês não trazem razões lícitas ou ilícitas daquilo que eu faço. Eu sou Deus. Eu sei o que eu faço. Agora, o cristão calvinista, então, ele crê na soberania de Deus, mas ele reconhece, portanto, que não tem todas as explicações. Tem um monte de coisa que não tem explicação. E por quê? Porque onde a Bíblia se cala, a gente se cala. Então, às vezes as pessoas vêm perguntar sobre um monte de coisa, eu falo, não sei. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. E qualquer coisa que vá além disso aqui que Paulo está falando em Romanos 9 é especulação. E é um caminho muito perigoso. Nós nos calamos, irmãos, quando a Bíblia se cala.
Agora, nós não podemos ficar de boca fechada naquilo que a Escritura é clara. E nesses pontos que eu trouxe a vocês, a Escritura é clara. Portanto, entender essa doutrina, irmãos, nos leva primeiro a zelo. Então, entender que você é um salvo não vai fazer você ficar desleixado, mas vai gerar zelo. Não vai fazer você ficar com os braços cruzados, mas vai levar você a perseguir a santidade. Segundo, isso vai produzir alegria, gratidão e descanso. Seria uma tortura, irmãos, pensar que eu tenho que me salvar todo dia. Porque eu não consigo nem perseverar plenamente na lei de Deus todo dia. As minhas motivações às vezes são dúbias. Por isso eu sou grato. Quem entende, irmãos, que por algum motivo, por alguma razão, foi amado e não condenado, se sente grato, se sente feliz, independente da circunstância. É isso que motiva. Lembra Abacuque? Deus diz a Abacuque que eu vou destruir tudo. Aí o que ele fala? Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E por fim, isso traz paz e descanso. Se eu morrer hoje? Se eu morrer hoje, irmãos, eu vou como um foguete mais rápido que a missão Artemis 2 encontrar com o meu Salvador. E eu quero te dizer uma coisa. Nenhum daqueles que ele elegeu se perderá. E o mesmo que aconteceu comigo, ou o mesmo que poderá acontecer comigo no dia que eu morrer, onde eu irei estar com o Senhor, acontecerá com você também. Você crê nisso? Aleluia. Vamos ficar de pé então?